Mais um Plantão Tech no ar, galerinha, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente, comigo e com a Dani. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Plantão Tech. Uhul, eu amo! E, gente, vamos para mais notícias, porque a gente tá aqui, ó, no batidão de notícias e hoje, com certeza, não seria diferente. Mas antes de te dar as notícias, a Dani tem um recado para dar para vocês. Pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Compartilha, gente. Isso. Manda pra todo mundo que vocês acham que vai gostar desse vídeo, hein? Com certeza, porque informação boa é informação compartilhada, né, galera? Não vamos centralizar o conhecimento, não, tá? Bom, seguindo o nosso plantão com a primeira notícia, e eu amei que essa primeira notícia tá aqui pra Dani comentar também, porque é a especialidade dela, entendeu? Ela entende pra caramba. E vamos pra essa primeira notícia, que é... essa primeira notícia traz os desafios de conciliar inteligência artificial e direitos autorais. Então, basicamente, o Google está enfrentando aí alguns desafios bem complexos no que tange lidar com essas complexidades, né, de direito autoral e inteligência artificial. Então, não sei se vocês sabem, mas o Google fez uma parceria com a Universal Music Group. E nessa parceria, o intuito é desenvolver justamente quesitos de inteligência artificial que estivessem relacionados à música, né? E essa iniciativa demonstra um esforço para equilibrar as exigências da indústria musical com a realidade da era digital. É claro que isso também envolve a criação de um novo conjunto de direito de propriedade intelectual, e a Dani vai conseguir falar bem disso pra gente num contexto Brasil, né? Talvez, Dani, porque não sei se o mundo serve também, que poderiam ter ramificações negativas para o ecossistema online como um todo, tá? É importante dizer aqui, eu vou dar uma pincelada porque eu acho que quem vai brilhar aqui é a Dani. Mas é importante dizer também que existe uma questão principal nisso tudo que continua, que é a inteligência artificial, ela pode cantar como grandes artistas ou responder perguntas como sobre bicicletas, sobre qualquer coisa, mas as leis de direitos autorais e de copyright não foram projetadas para lidar com essa proliferação de conteúdo de inteligência artificial. Dani, quer falar um pouquinho do seu background aí e depois falar um pouco dessa notícia? Tá, vamos conversar assim, Cami. Tá. Então, eu sou, assim, eu trabalho hoje com privacidade, né? Mas antes de trabalhar com privacidade, sou advogada corporativa. E uma coisa que é advogado corporativo no ramo que a gente está a ver bastante é sobre propriedade intelectual, direitos autorais. Então, é uma questão que a gente discute bastante, né? E quando a gente fala dessa questão do Google e da Universal Music Group, a gente conversou sobre isso já, né, Cami, alguns vídeos atrás. Então, se você não viu, dá uma olhadinha nos nossos vídeos que já passaram, porque a gente já falou sobre esse tema. Agora a gente tem um desdobramento aqui, né? Porque o Google está realmente enfrentando dificuldades de fazer isso para frente. E quando a gente olha para o contexto atual, a gente vê isso conversando bastante até com essa greve dos roteiristas e dos atores lá de Hollywood, né? Verdade. Isso também está muito envolvido, porque pensa comigo, gente, se você é um artista, né, o que é o seu bem maior do que a sua voz e a sua imagem? Com certeza. Então, o que se pretende com essa tecnologia do Google é justamente uma autorização para que o Google e a Universal Music Group possam utilizar a sua voz e a sua imagem para recriar músicas, para botar você cantando lá, só que não é você. Eles são muito espertos, né? Pois é, exatamente. Então, assim, é claro que essa é uma inovação super polêmica. A gente consegue entender, de certa forma, que hoje a tecnologia permite esse avanço, só que quando a gente fala de questões envolvendo a imagem e a voz da pessoa, e o nome da pessoa também, porque o nome dela vai com a voz, né, dela, e com a aparência e tudo mais, assim, isso são direitos que a gente trata como direitos humanos, mas são direitos humanos que aqui no Brasil a gente trata como um nicho, assim, a gente chama de direitos da personalidade, né? Então, dentro dos direitos fundamentais que a gente tem na nossa Constituição, a gente tem também os direitos da personalidade que envolvem a proteção do nome, da imagem, da voz da pessoa, tudo aquilo que são quesitos que
individualizam aquela pessoa, né? Então, assim, quando a gente tem preocupações desenvolvendo inteligência artificial, são preocupações justamente para esse tipo de prática, porque isso pode violar esses direitos das pessoas, né? E quando você me perguntou, eu acredito que seja num contexto de Brasil que você vai falar, porque não acredito que não se aplique universalmente. E realmente, as leis, quando a gente fala de leis de propriedade intelectual e que envolvem também leis ali de direitos autorais, elas são leis que têm, elas são quando a gente para olhar o aspecto territorial delas, a gente olha para o aspecto territorial dentro do Estado, né? Então, é dentro do Brasil, vai ser dentro dos Estados Unidos. A gente não tem uma lei internacional que trate dos direitos autorais. E eu acredito que isso seja mais um desafio, né? Porque quando a gente fala de criar uma tecnologia, eles vão ter que uniformizar o tratamento para tornar isso talvez escalável. Se eles não conseguirem uniformizar, eles vão ter que adaptar como essa tecnologia funciona em cada país, dentro do que as leis daquele país prevêem. Verdade. Nossa, é muita loucura aí conseguir fazer isso. Pois é, e assim, e é difícil também, né, Cami? Se eu fosse uma artista, não sou, né, gente, mas vamos supor que eu seja, se eu fosse uma artista, eu não gostaria de ceder eu também não. os direitos. Imagina, vamos contratar para quê? Depois, se eu já dei a minha imagem, dei a minha voz para fazerem o que quiser com a minha voz e minha imagem. Exatamente, não, sem chances, sem chances. E isso também casa muito, de alguma forma, com a greve que tá rolando em Hollywood, né? Com certeza, porque um dos pontos principais lá da greve, né, é justamente essa questão de, e aí olhando para os roteiristas, é porque os atores, eles entraram ali num segundo momento, né? A greve, ela iniciou com os roteiristas, mas tinha a questão também da perda financeira que eles teriam, né, a partir do momento que os roteiros passassem a ser escritos por AI. E isso considerando ainda que hoje você já consegue pedir para uma inteligência artificial escrever segundo o estilo de alguém. Então, assim, eu posso virar e falar que eu quero que escreva segundo o estilo, sei lá, da J.K. Rowling. Nossa. E vou lá e lanço um segundo Harry Potter. Mas assim, e isso é uma coisa que a gente tem que considerar e que a gente tem que estar atento, né? Porque tem toda aquela parte da criatividade, da proteção dessa invenção, né, da parte criativa ali da pessoa. Mas quando a gente fala dos atores, eles começaram a entrar muito nessa frente depois que a gente teve alguns filmes que recriaram ou que rejuvenesceram eles mesmos através do uso de inteligência artificial. Então isso começou a chamar a atenção e começou a gerar uma preocupação também nesse público que aderiu à greve ali junto com os roteiristas, né? Entendi. Caramba. É complexo, mas é algo que não só está em voga, como estará também, né, pelos próximos tempos. Até que isso esteja 100% redondo. Mas acho que tem muita água para rolar ainda, embaixo dessa ponte. Eu nem sou especialista e concordo também com você. Mas não acaba por aí, tá, Dani? Porque a gente tem a notícia 2, que é: inteligência artificial poderá aprimorar aplicativos e experiências no Windows 11. Gente, isso aqui é muito legal. Por quê? Quem aqui já escutou, sabe, já usou na época de criança o Paint do Windows, sabe? Aquele que você podia desenhar, podia recortar. Você era o artista, né? E aí você fazia tudo, você fazia sua arte lá dentro. E a ideia é que eles usem inteligência artificial para fazer um super paint. Para fazer um paint, assim, muito melhor do que a gente estava acostumado lá atrás. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa nova versão, a intenção é que você, por exemplo, você escreve um comando que a gente chama de prompt, né? Então, por exemplo, você quer uma imagem de um estúdio que tenha 3 câmeras, com um diretor, com um host, com um cenário atrás, enfim, com cores X, Y, Z. Você escreve isso tudo, clica para gerar a imagem, ele gera uma imagem para você, exatamente como você pediu, e depois você tem a opção de ir editando essa imagem, caso você queira tirar um elemento, colocar o outro, mudar uma cor, mudar alguma coisa. Então, assim, percebam que das coisas simples, que hoje são simples, né? Um Paint hoje é simples, mas na nossa época de criança era o auge, minha filha. A gente fazia e acontecia dentro daquele Paint. Mas hoje é simples. Hoje existe uma infinidade de coisas muito mais complexas e sofisticadas. Mas até mesmo nas coisas mais simples, há oportunidades de você evoluir e elevar para um outro patamar mesmo, né?
o uso dessa ferramenta, desse aplicativo. Eu achei super, super interessante. Eu amava o Paint. Era uma briga na casa, né? Eu e minha irmã, a gente disputava pra ver quem ia usar o Paint. Eu amo. Mas achei muito interessante essa possibilidade de adicionar esse Magic Paint, né? Magic Paint, Mas um ponto que me chamou a atenção, e que eu fiquei refletindo aqui agora, é justamente sobre a questão da propriedade do que é produzido ali, mais uma vez, verdade, né? realmente. Porque eu posso pedir para ele produzir um Mickey fazendo alguma coisa, assim, eu quero o Mickey jogando futebol com a blusa da seleção do Brasil, sabe? Nossa, sim. E para que eu vou usar aquilo? Eu posso imprimir, meu pai ele imprimia, né? Ele pegava os desenhos e imprimia para mim para eu colorir na mão. Mas eu posso pedir que ele venha ali para a pessoa poder colorir e imprimir, mas também posso usar para outras coisas, inclusive usar em publicidade e tudo mais. Então a gente também tem que entender como as pessoas vão fazer uso disso e como que tipo de imagem essa ferramenta vai devolver. Será que essa ferramenta vai devolver imagens que são protegidas por direitos autorais e tudo mais? Então, acho que esse é um ponto também pra gente ver como é que vai ser. Mas eu achei incrível, sinceramente. Eu achei incrível também. E agora você falando, fiquei com essa dúvida. Realmente, da onde vai tirar? Vai colher uma imagem pronta e trazer? Ou não? Vai criar uma nova imagem a partir de elementos pré-existentes? De qualquer forma, se você pede um Mickey... Não tem muito como... você já tem um problema aí, né? Mas, de qualquer forma, fica a curiosidade para saber como isso vai se dar na prática. Nos próximos meses, talvez, né, Dani? Eu já quero testar, gente, porque me deixou uma sensação de nostalgia aqui muito grande, sinceramente. Exatamente. Tipo o filme da Barbie. Ai, Barbie de novo. Ai, agora, tipo, Paint. Ai, Paint de novo, quero. Muito bom. Exatamente. Mas é isso, gente. Essas foram as notícias de hoje. Dani, você quer falar palavras finais emocionantes? Não precisa ser emocionante, não. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui, acompanhando a gente em mais esse Plantão Tech. É sempre um prazer dividir essa bancada com a nossa querida Cami. E é isso. Amei, Dani. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença aí do outro lado. E a parte boa é que temos muitos outros pela frente. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.